É uma alegria sempre eu vir aqui no Chico, Ricardo, lá que bonitinho, né, meu amigão, e Marcelo, Marina, enfim, todos vocês aqui que estão aqui, o Oller, né, toda a Regina, a gente fica muito feliz. Da ontem no estudo, né, nós estávamos comentando sobre isso, né, que às vezes a gente tem que parar um pouquinho e pensar assim, por que eu estou encarnada? Né? Tá. Por que a gente está encarnado? Por que a gente tem que vir numa casa espírita, né? E eu estava comentando com a Marina que outro dia o meu irmão falou assim, a minha casa é a minha igreja. Ele falou para mim. E, né, é verdade, a gente concorda, né? Assim, naquele momento. Mas aí a gente fica pensando, né? Por que a gente vem à casa e precisa da casa espírita, né? Porque a nossa religião é espírita. E aí eu estava comentando no estudo que a gente... a doutrina espírita é tão maravilhosa, ou foi tão maravilhosa para mim, como para tantas pessoas, que a gente quer que essa doutrina chegue até outras pessoas também, para que outras pessoas possam entender e ser consoladas, né? Como a gente foi. Então a gente fala, se eu estiver lá, né? Eu acho que eu vou dar um dedinho só de ajuda, mas é muito pouco, mas um pouquinho. Eu estando lá, eu posso estar varrendo um negócio aqui, fazendo um negócio ali, ou dando um copinho com água aqui, fazendo um negócio ali, né? Olha, mas eu estou contribuindo de alguma forma, né? E é esse o nosso papel mesmo, né? E eu deixa eu colocar aqui, vou falar com vocês hoje, do começo, aqui. Eu vou falar hoje sobre um trecho, como o Oller colocou no início, né? Jesus deixou para nós muitas lições. É o nosso irmão maior, como o Oller falou, né? E ele nos deixou muitas lições. E quando nós vamos estudar o Evangelho, uma das partes, e também nós vamos estudar a Gênesis, as obras básicas, é colocado para nós sobre as curas, né? As curas que Jesus fez. E aí, quando a gente vai estudar sobre as curas, a gente fica maravilhado, né? Porque a gente fala, nossa, ele não só curou, né? Mas ele também, naquele momento ali, ele ensinou muita coisa, por ser o espírito mais evoluído que aqui esteve, né? Então, não só a cura, mas tudo aquilo que estava em torno, que ele falou, que ele deixou, que registraram, que colocaram, que foram intuídos para colocar, né? Então, o trecho que eu trouxe hoje é o Paralítico de Cafarnaum, que nós estamos estudando no Leon, no livro EAD, né? O EAD é uma coleção de 5 livros, nós estamos no 2º já, né? Estudando lá no Leon. Quando vocês tiverem a oportunidade de estudarem esse livro, essa coleção, né? É uma coleção produzida pelo Grupo de Minas Gerais, endossada e revisada por Haroldo Dutra, né? Então, não só na fase boa do Haroldo Dutra, né? Porque agora ele está muito comercial, né? Mas, enfim, comentários à parte, mas aqui um grande colaborador que deixou tudo analisado na obra do EAD, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita, é um estudo bíblico. Né? O EAD é um estudo bíblico. O volume 1 fala do cristianismo e todas as outras doutrinas, até chegar no cristianismo, e no volume 2 e 3 é ensinos e parábolas de Jesus. E tem o volume 4 também. Então, através desse estudo, a gente pode analisar esse trecho, que é o Paralítico de Cafarnaum. Então, esse pedacinho que eu vou trazer para vocês, ele fala, né? Ele está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas, tá? E aí, acho que a maioria de vocês conhecem, né, esse trecho, mas para dar uma lembradinha, como é que foi essa situação? A cura do paralítico de Cafarnaum acontece na casa de Pedro, de Simão Pedro. E a casa na época, né, foi em Cafarnaum, e as casas na época eram feitas de barro, pedra ou coisa parecida, né? O telhado, né, eram palhas ou coisas do tipo, né? E geralmente eles aproveitavam as regiões mais íngremes, né? E na lateral assim da casa tinha uma escada que subia ao telhado, né? E ali era assim a casa de Pedro, né?
E naquele dia, Jesus já naquele momento, já estava muito conhecido pelas curas que estava fazendo. E naquele dia, ele chega e entra na casa de Pedro. E aí aquilo fica lotado de pessoas, né? Dentro da casa, fora da casa. E aquilo estava muita gente, porque muita gente quer a cura, não é? E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quatro amigos. Esse homem, ele chega numa maca improvisada, né? E onde 4 amigos seguravam essa maca, né? E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Então, o que eles fizeram? Eles subiram aquela escadinha lateral, abriram o telhado lá, deram um jeito, colocaram aquela maca, amarraram umas cordas, né, nas pontas e desceram o paralítico, deram um jeito. Né? Tinham problemas? Tinham, mas deram um jeito de descer o paralítico pela corda, telhado abaixo. Tá? Baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, conversavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas, ou conversais sobre essas coisas, pensais, né, em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse o paralítico, a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Quer dizer, nunca vimos isso, né? Então, esse é o trecho que está em Marcos, capítulo 2, de 3 a 12. Então, esse é o trecho na qual a gente vai analisar hoje. Tem muita coisa, é um trecho muito rico. E a gente fica pensando, meu Deus, como Jesus, né? Quanta coisa que Jesus mostrou nesse trecho quando a gente vai analisar. E aí, o primeiro trecho do Evangelho é quando ele diz: E vieram ter com ele, conduzindo o paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. Esse é o primeiro trecho. Então, ali está o paralítico, né? Deitadinho naquela maca ali, os amigos ali tentando ajudá-lo. Então, esse é o primeiro ponto que a gente vai analisar, né? Primeiro ponto que o EAD traz para a gente analisar é assim, que o paralítico, quem era o paralítico? E isso a gente faz uma transposição para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida atual. Quem é o paralítico? É o doente. Quem é aquela pessoa? Hoje, naquela época se falava paralítico, né? Até bem pouco tempo. Hoje não se fala mais assim. Hoje nós falamos pessoa com deficiência, né? Física. Porque o paralítico é a pessoa com deficiência física, né? Mas quem era esse? Por que ele veio? Por que ele nasceu com a deficiência física? Porque ele tinha uma expiação. E o que é expiação dentro da doutrina? É quando nós, em vidas passadas, né, cometemos aquilo que o Waller comentou a respeito da lei de causa e efeito. Semeamos flores, colhemos flores. Semeando espinho, não tem jeito, né? Vamos colher espinho. Então, esse irmão, ele numa outra encarnação, outra, a gente não sabe, mas aí no decorrer das suas passagens pela Terra, ele adquiriu alguns débitos. E ele pediu, então, ou lhe foi dada, né, a expiação de passar por essa deficiência física. Mas ele, segundo
a análise do Evangelho, segundo Emmanuel e tantos outros colocam, que esse espírito, ele já estava quites naquele momento que ele chega até Jesus. Porque ele era um homem nobre, com amigos, porque ninguém, né? Aquele homem que não... Ele tinha muitos amigos, 4 levaram ele ali, né? Ele era um homem alegre, um homem resignado, gostável, exatamente. Nós comentamos isso lá no estudo, né? Um amigo falou assim, a minha psicóloga fala assim, quando aquela pessoa é gostável, né? Então é isso, ele era gostável. Ele era um homem alegre, mesmo com aquela deficiência física, ele não era um homem que reclamava da vida que ele tinha, né? Do corpo que ele recebeu. Não, ele era um homem resignado, cheio de fé na sabedoria divina. E ele era um homem nobre, vivia nobremente. Mas ele, quando soube que Jesus estaria ali, ele pede aos amigos que o leve lá, né? Então, o sofrimento resignado lhe abrira o coração para o amor, vivendo nobremente, com fé na bondade divina. Então, ele era um espírito em expiação, mas ele estava vivendo de uma forma nobre, de uma forma boa, né? E aí, o segundo trecho que se fala também, nesse pedacinho, é que ele é trazido por 4 amigos, né? Então, qual é a lição que o mestre traz aí pra gente? Que muitas vezes, quando nós já temos uma certa evolução, né? Creio que todos nós aqui, a hora que nós desencarnarmos, passarmos um tempo no mundo espiritual, a gente vai, até ontem nós estávamos estudando nos livros de André Luiz ontem sobre isso, e aí André Luiz fala, há espíritos que têm condição de escolher a sua própria encarnação, até escolher o seu corpo, né? Cor do seu cabelo, cor dos seus olhos, e outros já não têm. Outros vão se ligar imediatamente ao corpo da mãe e a hereditariedade é que resolve o negócio. Se vier com o cabelo encaracolado, não queria liso, não vai ter jeito, vai ter que vir com o cabelo encaracolado mesmo, né? Porque ele não tem uma evolução ainda para escolher o seu próprio corpo. Muitas vezes são espíritos que precisam vir, não tem muita preparação para estar preparando a sua próxima encarnação. Mas eu acho que nós aqui, né, somos mais ou menos, a gente talvez tenha essa possibilidade, né, na próxima encarnação, de estarmos lá nós, ali com o nosso anjo de guarda, né, escolhendo a nossa encarnação. E aí, quando a gente vai encarnar, segundo o Evangelho, segundo alguns estudos que a gente fez, há espíritos que pedem a sua encarnação para passar por expiações que sozinhos poderão resolver essas expiações. Pedir ajuda sozinhos. Há outros irmãos, há outros espíritos que pedem uma expiação que necessitarão de ajuda alheia. Porque aquilo vai lhe fazer bem ao espírito. Então, Marcelo fala assim, eu quero passar por um AVC, sei lá, 50 anos, porque eu vou querer ajuda das pessoas, porque eu sou orgulhoso, porque eu não aceito ajuda de ninguém, aí naquele momento eu vou ser obrigado a aceitar. Então, eu quero, porque se passar por isso, para meu espírito vai ser uma maravilha. Então, eu quero, né? E esse irmão, ele está passando por uma deficiência física que ele não conseguia até Jesus sozinho. Ele precisava dos amigos. E aí Jesus deixa uma lição para nós. A importância dos amigos na vida da gente. Quem de nós chegou aonde a gente chegou? E agora eu me arrepio e me fico emocionado, porque sem a ajuda de um amigo, né, Netão? Eu estou aqui pensando imediatamente no Neto, né? Quem de nós também não foi amigo de alguém, não estendeu a mão? Nesse momento, se você pensar, quem eu ajudei nessa vida, ou ajudo de vez em quando, que eu sei que eu
tenho feito um pouco a diferença. Essa é a lição que Jesus nos traz nessa cura do paralítico de Cafarnaum. Esse irmão não poderia ser curado se não fosse os 4 amigos. E nós também, nós somos esse paralítico, gente. Porque nós temos paralisias em nosso coração e nosso espírito. Paralisias que são representadas por preconceitos. Paralisias que são representadas por arrogância, por orgulho. Paralisias que nós carregamos dentro do espírito, que engessa a gente. Que não faz a gente mudar de opinião por nada nesse mundo. Então, essas paralisias, às vezes, precisam dos amigos. Às vezes eu preciso ouvir um amigo, pedir ajuda, falar, olha, eu não estou bem, eu preciso da sua ajuda. Aqui, ele precisa de 4. Às vezes não precisamos de 4, às vezes nós precisamos de 10. Não é nem de 4. Né? Nós precisamos do pai, da mãe, do irmão, do amigo. Quantos ali estão na nossa encarnação? Se a gente parar para pensar, né? E eu fico pensando, né? Agora há pouco sentada ali, falei, nossa, eu vou falar sobre isso. Quando o Francisco nasceu com síndrome de Down, gente, o Francisco chegou, mas quantos amigos eu tive? Né? Eu tive uma babá que se chama Lordoca, hoje ela frequenta a igreja evangélica, uma pessoa, um espírito formidável. 6:30 da manhã, nós professores, né, Ricardo? 7 horas eu tinha que estar na sala de aula. 6:30 da manhã, ela não faltava um dia. 6:30 ela estava lá para olhar o Francisco bebê. Porque eu tive um tempo de licença, mas depois eu tive que voltar a trabalhar, né? 6:30 ela estava lá para olhar o Fran. E eu ia sossegado, porque eu sabia que ela ia olhar o Fran. Né? Passado aquele tempo, passado ali acho que uns 5 anos, veio outra. Que foi um anjo, foi um grande amigo na minha vida, uma amiga. Né? Se a gente começar, cada um de vocês, se a gente pensar, né? Quem foi o amigo que me ajudou, a amiga, que me ajudou a chegar até onde eu cheguei hoje aqui? Hoje tem pessoas aqui que estão pela primeira vez. Quem será que foi o amigo que lhe contou sobre essa casa? Não é? Foi um amigo. Então, essa lição é muito importante. Que a gente não perca a oportunidade de ser um amigo para nosso irmão. Eu vi aqueles slides, né, que vocês passam aqui no começo, que coisa mais linda. Aquele menininho carregando, né? Irmãozinho na água lá, e daí ele falando assim, não pesa, é meu irmão. É emocionante isso, né, gente? Quando você vê o outro como seu irmão, não tem peso, né? Não tem. O amigo é muito importante, que a gente não tenha julgamento dos nossos amigos, que a gente ajude sem julgamento, que a gente ajude do fundo do nosso coração, porque a gente sabe que a gente também é cheio de erro, que a gente também pode errar, não é? E às vezes uma mão estendida que você dá hoje, tanta coisa importante pode vir a acontecer, não é? Depois, se der tempo, eu vou contar uma história, mas eu estou preocupado com o horário. Eu preparei uma história para contar desse livro aqui, O Anjo Inesperado. Esse livro tem muitas histórias de amigos, é da Uneida Terra, muito lindo, gosto muito desse livro. E quem tiver a oportunidade de ler, ela conta o que é anjo inesperado que ela fala aqui. Qualquer pessoa, que às vezes você chega num consultório médico, né, em qualquer lugar, e você senta, ou no ônibus, você senta do lado de uma pessoa, e aquela pessoa vai ser o anjo inesperado seu daquele momento. Às vezes uma coisa que você precisava tanto ouvir, aquela pessoa vai e fala para você. Porque ela está com as anteninhas ligadas com o alto, né? E aí ela recebe a intuição e fala aquilo para você, fala, nossa, mas eu precisava escutar tanto isso, né? E aí é isso que acontece. Ali também, no EAD, ele fala que a Terra é um planeta que tem sofredores e benfeitores. Então, nós precisamos despertar em nós aquilo que nós temos de bom,
para que os benfeitores sobreponham, né, os sofredores. É assim que o nosso planeta se tornará planeta de regeneração, né? Que a nova etapa que a gente quer que a Terra passe, né? Então, ali eu coloquei, amigos, quem foi um amigo importante na sua vida? E quando você foi um amigo importante na vida de alguém, né? E a história que é, depois, se houver tempo, eu conto, porque eu não quero passar da hora, né? Também, eu já falei sobre isso, os tipos de enfermidades na Terra, né? Então, tem enfermidades que alguém passa que pode pedir auxílio sozinho, e tem outras que não, que ele precisa do auxílio de alguém, né? E aí eu coloquei quais seriam elas, né? Vamos pensar um pouquinho. Que tipo de... hoje nós temos, por exemplo, né? Nós trabalhamos tanto isso, e é preciso mesmo, sobre a saúde mental. Quando nós passamos pela depressão, nós não conseguimos sair sozinhos muitas vezes. Nós precisamos dos amigos, né? Porque às vezes nós estamos paralisados. Nós não vemos capacidade em nós de sair daquele estado, né? Então é necessário. Então a paralisia, ela não é só na cadeira de roda, não. Ela tem outras nuances agora que o mundo está passando, né? Está se transformando. Então, que nós tenhamos essa sensibilidade de perceber, né? Eu soube, uma vez eu estava dando aula na penitenciária, acho que até já falei sobre isso aqui, quando eu estava começando a minha... Eu estava dando aula junto com o Ricardo, ainda lá na escolinha do doce ainda, né, Ricardo? E eu estava começando a dar aula, então eu comecei a dar aula na penitenciária, que lá era né, o meu início foi lá. E aí eu lembro de uma frase uma vez, era o auge da AIDS, né? Nossa, uma semana tinha 20 alunos na classe, outra semana já tinha 18, porque 2 já tinham ido embora por causa da AIDS. Era assim, né? E sem coquetel, sem nada. Então era aquela fase grave mesmo da AIDS. E aí, e eles falavam, né, professora, eu não venho mais na aula, porque de um dia para o outro, uma semana para outra, já murchavam, ficavam magrinhos demais, porque eu tô com o bichinho. Eles falavam assim, eu tô com o bichinho. E eu, oh, meu Deus, eu vou colocar seu nome na vibração. Eu levava muito livro espírita para a biblioteca da sala e tal. E depois, um tempo depois, já vinha um colega e falava, professora, fulano faleceu. Então foi um período difícil, né? Mas eu lembro que uma vez, um deles falou para mim assim, professora, sabe o que eu peço muito? Um preso, hein, me falou isso. Que eu não perca a sensibilidade. Porque aqui nesse lugar há tanta dor, há tanto sofrimento, há tanta dificuldade, há tanta coisa ruim, que eu tenho medo de alguém chegar para mim e falar assim, eu tô com o bichinho, e eu falar, nada, esquece, isso aí não vai ser nada não, daqui a pouco tá tudo bem. E aí a gente fica pensando que a gente pode fazer o mesmo. Às vezes alguém chega pra gente e fala, eu tô com uma depressão que você não faz ideia. Aí você virar pro outro, você não é nada não. Não ter a sensibilidade de perceber que aquele irmão está gritando, está pedindo a sua ajuda, o seu abraço, o seu carinho, o seu ouvir, né? Então é isso, que a gente não perca a sensibilidade desse mundo tão maluco que a gente vive, de perceber as dores das pessoas, né? Perceber as dores das pessoas. E aí, também nessa lição, o que Jesus tenta mostrar nessa cura do paralítico? Que toda vez que eu tenho uma dor, eu tenho desafio a superar. Foi isso que o paralítico teve, e os 4 amigos. Desafios. Eles não conseguiam chegar até Jesus. O que eles fizeram? Eles deram um jeito. Eles subiram no telhado. Né? E aí, em todo trabalho, temos problemas, desafios a superar. E é aí que a criatividade e a perseverança surgem. Se eu tiver coragem, se eu tiver vontade, se eu tiver fé em Deus, eu enfrento e vou. Né? E aí, é interessante o que o EAD traz.
O EAD fala que eles subiram no telhado. O que quer dizer isso? Por que o Evangelho fala subiram no telhado? Porque para você vencer desafios, você tem que elevar a sua vibração. Você tem que subir no telhado para alcançar as vibrações divinas. Para alcançar tudo que você precisa. E foi isso que os amigos fizeram. Né? E foi isso que eles fizeram. Então, ele fala, subir no telhado e abrir um buraco. Né? Eles subiram no telhado e abriram um buraco. O que é isso? O que quer dizer metaforicamente? O que quer dizer isso? Primeiro eleva e depois abre o canalzinho do seu pensamento. Abre um buraquinho aqui no seu chakra, né? Para que as energias sejam... O que adianta você chegar aqui no Chico, toda essa equipe espiritual aqui, porque nós encarnados não somos nada, né, olha? Não somos nada. Quem trabalha mesmo é lá de lá. Os coitados, ó. Aí, quando faz aqui, faz ali, desde cedo para você chegar até aqui. Quando você chega, você entra lá e fala, ai, mas não é que a Noruega ganhou, ai, o Brasil vai pegar a Noruega, não sei o que lá, sei o que lá, sei o que lá. Mas até que é bom mesmo o Brasil pegar a Noruega, mas enfim. Né? Aí você fica pensando em qualquer outra coisa, mas você não pensa, você não abre um buraco, como diz ali, né? O que é abrir esse buraco? É isso, é você também entrar em sintonia. Então, esses amigos, eles subiram no telhado e abriram um buraco. Né? A gente consegue até imaginar a aura aí, né, desses irmãos. Né? Então, elevar o nosso padrão vibratório, manter-se em sintonia elevada com os benfeitores. Né? É a mesma coisa, eu vou na colônia pegar o meu remedinho. Mas eu também não abro o canal, eu não subo no telhado, eu não faço nada. Eu quero. Aí eu vou lá e falo assim: ó, seguinte, esse remédio aqui não adiantou nada para mim, é a mesma coisa de uma aguinha. Não sei o que para mim serviu para. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Né? Eu tenho que fazer a minha parte. Então, abrir sintonia com o mais alto, a vontade do paralítico mobilizou tal abertura. Ele tinha tanta vontade, tanta fé de se curar, que ele mobilizou os amigos, então tudo aquilo foi possível. Então, todo o processo de cura ocorre primeiro uma subida, uma elevação, né? Sair do passado estagnante e renovação mental do doente, que é abrir um canalzinho e tentar melhorar, né? Então, é isso. É necessário que a gente pense sobre essas coisas, né? Porque nós estamos aqui na Terra de passagem, de uma hora para outra a gente vai. E aí, né? O que nós melhoramos enquanto estamos aqui? Então, seguindo no trecho do Evangelho, ele diz assim, Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Por que Jesus falou isso para ele? Né? E por que ele pode falar isso para nós também? Por que tem pessoas que vêm aqui no Chico, ou vão na colônia, ou no Leão Denis, onde quer que seja, e são curados, e outros não são? Né? Jesus, nós sabemos, como governador do planeta, e o espírito mais evoluído que aqui esteve, Jesus, ele era um espírito crístico. O que quer dizer isso? Que ele é um espírito de uma falange de Cristos, de espíritos evoluidíssimos. E ele vê, né, em nós, o que eu tenho de manchinha, o que eu não tenho, o que eu tenho ali de coisa. Ixi, a Marli tá só falando lá na frente do Evangelho, mas coitadinha, ainda tem tanto a melhorar, né? Ele sabe. Ele sabe. Então, quando ele olhou para aquele paralítico, para aquela pessoa com deficiência física, desculpa, ele viu o espírito daquele irmão. Ele viu o perispírito daquele irmão. E ele viu que pela sua bondade, pela sua resignação, por ele ter aquela fé enorme, ele já estava quites com a expiação dele. Ele não precisava mais daquela expiação.
Ele veio espiar uma coisa que ele já tinha espiado, que já estava tudo bem, que já estava tudo certinho. Então, quando ele olha, ele fala, estão perdoados, filhos, perdoados estão os teus pecados. Porque ele viu, ele já estava, né? É aquela história que a gente sempre conta. Todo mundo já deve ter ouvido essa história. O homem encarnou aqui para perder o braço, né? E daí ele fez tanto bem, tanto bem, tanto bem, tanto bem, tanto bem, tanto bem, que lá um dia, na firma onde ele trabalhava, ele chegou em casa depois do acidente e a mulher, o que foi? O que foi que aconteceu? Que você está com esse curativo? Perdi o dedo lá na maconha. Então ele não perdeu o braço, ele perdeu o dedo, porque para Jesus era muito melhor que ele tivesse o braço trabalhando, né? Do que ele perder o braço e não conseguir mais trabalhar. É mais lógico, né? Isso é lógica. Então, Jesus é lógico. Ele não vai fazer uma coisa que, né? Então, é isso. Esse irmão, ele estava em expiação, mas quando Jesus o vê, ele já sabe que ele já estava aqui, né? E aí também nessa lição tem um outro ponto importante. Meu Deus, 15 para as 9. Já tenho que terminar, né? Olha, está na hora. Então, só essa última parte. Então, o que nos ensina isso também? Que na hora que ele estava curando, que ele estava dizendo isso, né? Perdoados estão os seus pecados, tinha ali alguns escribas. Escribas não, fariseus, né? Ali. E que falam, quem são? Por que diz este assim blasfêmias? Perdoar, só Deus pode perdoar, né? E olha que a gente, eu não sei você, mas eu já ouvi essa frase. Você precisa perdoar. Você já ouviu essa frase? A pessoa responder para você assim, perdoar só Deus, eu não perdoo. Né? A gente ouve isso até hoje. Os fariseus também falaram isso. Né? Perdoar só Deus. Então, quem são os fariseus? Nós somos fariseus muitas vezes. Aquela pessoa que chega e fala assim, você fala assim, eu vou parar de beber. Daí vem um fariseu e fala para você assim, você vai virar santo, rapaz? Que negócio é esse? Larga a mão disso. Eu vou parar de fumar. Tô precisando cuidar do meu corpo, meu pulmão também, né? Você vai virar santo? Que blasfêmia é essa que você tá falando aí? Você tá doido? Né? Então nós temos fariseu para tudo quanto é lado. Toda vez que a gente dá um passo para fazer uma coisa boa, vem 30 fariseus falando pra gente assim, o que é isso? Parará, né? Então, gente, é isso aí. Quem são esses fariseus? São os do contra. São os pessimistas, né? Que não aceitam novos propósitos. Também, às vezes, você fala, eu vou renovar. Até que na casa espírita tem, né? Olha, fala assim, eu vou melhorar, vou fazer um negócio ali, O que você... Não, tem que ser assim, não pode mudar, porque... Não, de jeito nenhum, né? Mas será que a gente não podia? Não. Então, o fariseu é aquele que não muda de opinião. Ele não mudava de opinião, era a lei de Moisés, era ali, não aceitava Jesus de jeito nenhum. E hoje nós não somos assim também, né? Quantas vezes o preconceito... Nós temos casa espírita que não deixa pessoas homossexuais dar passe. Nós temos isso ainda, gente. Como se isso fosse algo que denegrisse a imagem de alguém. Na verdade, Jesus, se estivesse aqui, teria como, com certeza, diante de tudo que tem hoje, como é diverso o mundo, seria um dos discípulos, com certeza seria um. Porque o que vale é o coração, é a ação no bem. Se aquela pessoa está fazendo bem, é isso. Ela está fazendo bem. É o amor que ela está soltando, o amor que ela está jorrando, é o amor que ela está doando. É isso que importa. Não é a opção sexual dela, não é nada. Ninguém veio aqui para falar, né? Carlinhos, você é homem, então você faz isso. Você é mulher, faz aquilo. Não. Não. Então, nós somos fariseus ainda. Dentro da doutrina espírita, fora da doutrina espírita, dentro da nossa casa. Não, o livro tem que ficar aqui. Daí minha esposa vai lá e põe aqui. Não, mas ele tem que ficar aqui. Tô falando pra você que ele tem que ficar aqui. Não pode mudar. Não pode mudar. Eu mudo o móvel. Não. Põe o sofá lá de novo. Por que você mudou o sofá? Tem que mudar o sofá. Então, nós somos fariseus nas mínimas coisas, né? Então, é isso. A gente tem muito fariseu ainda. Que é aquele que é o do contra. É aquele que não aceita as mudanças, né? E a gente precisa olhar com os olhos de Jesus, que é os olhos do amor
do amor, do abraço, o que é sempre essa pergunta: o que Jesus faria se ele estivesse aqui com esse irmão, né? Nós, o Leão Denis com a Marcela e a Marina, juntamos lá e estamos levando pão para o pessoal da rua de domingo de manhã, só domingo de manhã, não muda muito, mas pelo menos no domingo de manhã nós trazemos alguns espíritos para o leão para ser tratado, né? Mas ontem nós estávamos comentando no estudo, se pegasse todo aquele grupo que está ali na rua e levasse na igreja, como é que seria? Né? Drogados, bebidos. Daí a gente comentou, e se trouxesse na casa espírita, como é que seria? Nós não temos que falar da igreja, nós temos que falar da nossa casa. Como é que nós reagiríamos? Nós também, né, seríamos fariseus? Como é que nós faríamos? Como é que Jesus faria? Ah, não tem como, né? Não tem como. A gente já sabe como é que Jesus faria. Então, e aí tem outro trecho que diz: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Né? Então, antes paralisado, hoje não mais. Ele já cometeu, né, aconteceu aí o auto-perdão, expiação aceita, ele aceitou a expiação que ele veio passar, e a busca para remediá-la, tudo ele fez, né, para remediá-la. Quando ele fala levanta-te, o que ele quer dizer com isso? Para nós também, que a gente não pode se acomodar, a gente tem que estar sempre levanta-te, vai, acredita em você, você tem capacidade, você pode, sai desse marasmo que você está, né? Acredita que você é bom, acredita que você pode fazer o bem, acredita que você pode sair disso. Então, é a postura que o Cristo exige da gente, né? Mostra aprendizado efetivo feito pelo doente. E quando ele diz, a ti te digo, então ele está dizendo, eu estou falando. Eu sou o Cristo. Não sou qualquer um, não, rapaz. Não, lógico que ele não falou isso porque ele é, né? Mas ele fala, a ti te digo, quer dizer, confia em mim, eu não estou falando pra você. Né? Então, levanta e anda, segue teu caminho. Quando ele fala, vai para casa, o que será que ele quis dizer com isso? Né? Ele quer dizer, continua no teu progresso espiritual. O que é a sua casa? O que é a nossa casa? Nossa casa é a nossa, né? O nosso espírito, a nossa evolução, a nossa busca, nosso eu. Então, por isso que ele fala, vai para a tua casa. Quer dizer, continua nesse caminho. Levanta-te, anda e continua, vai para a tua casa. Né? Então, e aí, Chico, né, deixa aí 2 mensagens de Chico, que fala, aceita os problemas da vida com bom ânimo, disposição de aprender sempre. Foi o que o paralítico fez. Né? Anotá-las como abençoadas lições para a vitória da luz, que começa em ti mesmo. Guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Né? Então, que Jesus abençoe a todos. Desculpa, passei do horário, e que nos abençoe e nos ilumine.